com muita energia, prontos para aprendermos juntos nessa noite. Inicialmente, a gente vai fazer a prece e depois vamos lendo e comentando, combinado? Alguém se habilita a fazer a prece para nós hoje, por favor? Eu faço, Márcia. Por gentileza, Rê. Vamos nesse momento, serenar nossos pensamentos. Vamos nos imaginar lá no jardim do Geol, recebendo toda aquela energia boa. Mantemos o nosso foco no estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos, benfeitores do Geol, nossos mentores, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui na reunião, no estudo do Livro dos Médiuns. Obrigada e que assim seja. Muito bom. Saudades do Jardim do Geol. Tá lindo, Bom, Márcia. A primavera. Primavera não, o IP tava amarelinho até domingo, agora já começou a cair todas as flores. Ai, que lindo. Agora é a florada do ipê amarelo. É, Muito tava bom. lindo, mas já tá caindo. Muito bom. Bom, vamos lá então, estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 28. Nós estamos vendo, a partir de hoje, o item 318 seguintes. Algum de vocês chegou a assistir o vídeo que eu encaminhei do estudo do Clóvis Nunes sobre esse capítulo? Alguém teve a curiosidade ou tempo de assistir para a gente poder comentar alguma coisa? Ai, Márcia, até que eu tentei, mas olha, hoje que eu tô melhor, minha pressão não quer subir de jeito nenhum. Só fica no 10 por 6, 9 por 8, 9 por 6. Aí hoje que eu tô melhor. Ah, que Mas bom, ainda Rê. vou assistir ainda. Que bom. Mais alguém que começou a assistir? Tá. Depois, se vocês puderem dar uma olhadinha, vale muito, tá? Eu mandei no grupo de transmissão e se alguém quiser que eu reenvie, não tem problema não, é só me falar, porque a ideia é a gente formar um grupo crítico que questione, que queira entender todo o escopo do pensamento de Kardec, a forma como ele lidava com o charlatanismo, como ele combatia, né? Quem viu o filme vai se lembrar do esforço dele para trabalhar dentro do que é correto e fugir de qualquer tipo de fraude, né? Então fica aí o convite. Vamos ler então 318 do charlatanismo e do embuste. Quem lê para a gente, por favor? Eu leio, eu Por leio. favor, por favor, Elídia. 318. A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. Alguns há que, evidentemente, desafiam a habilidade da prestidigitação, tais, notadamente, o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no ar, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego das tramóias e do compadrio. Por isso dizemos que o que necessário se faz em tal caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas, objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Essa a melhor de todas as fiscalizações, porquanto circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e de divertimento, e que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida, conforme já explicamos.
Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. Será suficiente assinalemos alguns subterfúgios que costumam empregar-se, ou que o podem ser, em certos casos, para premunirmos contra a fraude os observadores de boa-fé. Quanto aos que se obstinam em julgar sem aprofundarem as coisas, fora tempo perdido procurar desiludi-los. Agora eu deixo para você explicar, porque você entende mais que eu. Pode ser? Vamos explicar juntos aqui. Então, vamos. O que o Kardec está colocando é que imitar os fenômenos espíritas não é nada fácil, porque exige que a pessoa tenha a capacidade, a habilidade da prestidigitação, que é o ilusionismo, né? Principalmente quando é movimentar objetos sem tocar nos objetos, ou então suspender corpos pesados no ar, ou pancadas em diferentes lados, ou aparições. Aí o que ele coloca é que em todas as situações a gente precisa observar as circunstâncias e também analisar alguns aspectos. Então, o que ele fala? Analisar o caráter das pessoas que estão envolvidas naquele fenômeno, analisar a posição que essas pessoas ocupam na sociedade, naquele grupo, analisar o objetivo dessas pessoas naquela atitude e o interesse que elas têm com aquela atitude. Então, se a gente já começar por aí, a gente já começa a eliminar as fraudes. Por quê? Porque a gente vai observar as circunstâncias em que o fenômeno acontece e a gente vai analisar o que eu acabei de falar aqui, o caráter das pessoas, a posição que elas ocupam, o objetivo que elas têm com aquela ação e qual é o interesse que elas têm com aquela atitude. Então, por que elas querem enganar? Então, visto tudo isso, a gente vai começar a analisar o fato em si. Além disso, eu vou deixar o sem som, Lídia. Pode deixar. Além disso, a gente tem que olhar sempre se existe um interesse em gerar um espetáculo, em gerar um grupo curioso que só quer entender o que está acontecendo ali, se divertir, ou se quer se produzir alguma coisa útil. Porque quando a gente quer produzir alguma coisa útil, a gente sempre vai ter a companhia de bons espíritos. Quando a gente quer fazer espetáculo, ou a gente quer fazer pura diversão, a gente sempre vai ter também a assistência de espíritos que queiram brincar com o fenômeno. E além disso, entendermos que os espíritos têm livre-arbítrio e eles não estão à nossa disposição para atender a nossa mera curiosidade ou necessidade de diversão, né? Então, tudo isso já ajudaria a gente a fugir da fraude. Porque se a gente começa a questionar, a gente começa a ficar bastante criterioso, né? Tem uma hora que ele usa aqui a palavra compadrio, e o Clóvis Nunes usa essa palavra também quando ele fala de fraudes, porque ele diz que nenhum médium faz fraude sozinho. Sempre vai ter um espetáculo. E se vocês se lembrarem, quem já foi a São Paulo e passou pela Avenida Paulista, a gente sempre vê aquelas pessoas que estão ali com aquelas barraquinhas, fazendo ilusionismo para ganhar dinheiro fácil, e sempre tem o compadrio. O que é o compadrio? Sempre tem alguém que vai dar apoio para acreditar, fingir que acredita no que está acontecendo, para chamar a atenção de quem está passando. Então, a fraude sempre vai ter o compadrio, sempre vai ter gente interessada em fraudar junto, como se fosse para fazer volume de pessoas acreditando, para dar credibilidade para alguma coisa que
na verdade, merece mais crítica do que credibilidade, né? Comentário, gente. Tudo bem até aí? Podemos seguir? Bom, então agora o Kardec vai analisar alguns subterfúgios, algumas atitudes que as pessoas tomam e que elas costumam empregar para que elas possam estar mais atentas com relação à observação de uma fraude, porque muitas pessoas, na boa-fé, aceitam de pronto e não questionam, né? Então vamos entender agora. Vou pedir para alguém ler a 319, por favor. Posso ler. Ok. 319. Um dos fenômenos mais comuns é o dos golpes batidos na substância mesma da madeira, com ou sem movimento da mesa ou do objeto do qual se serve. Esse efeito é um dos mais fáceis de imitar, seja pelo contato dos pés, seja provocando pequenos estalidos no móvel, mas há uma pequena manobra especial que é útil desvendar. Basta colocar as duas mãos abertas sobre a mesa, bem aproximadas, para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, com um movimento muscular inteiramente imperceptível, provoca-se um atrito que produz um pequeno ruído seco que tem uma grande analogia com aquele da tiptologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada é mais fácil que ouvir tantos golpes quanto se pedir, uma bateria de tambor e etc., do que responder a certas perguntas por um sim ou um não, por números ou mesmo pelas letras do alfabeto. Uma vez prevenido, o meio de reconhecer a fraude é bem simples. Ela não é possível se as mãos estiverem longe uma da outra, e se está seguro de que nenhum outro contato pode produzir o ruído, e não pode produzir o ruído. Os golpes reais oferecem outras características, mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não pode ter lugar quando é devido à causa que assinalamos ou a outra análoga, que saia da mesa para se reproduzir sobre um móvel qualquer que ninguém toca, sobre as paredes, o teto e etc., que responde, enfim, à pergunta prevista. Que didático, né? É muito manual mesmo, assim, olha, pode acontecer isso, isso e isso, né? Nunca tinha visto tão detalhado assim como se pode produzir um efeito errado. Um efeito fraudulento, na verdade. Não errado. E é legal o que o Kardec coloca aí, porque, como você falou que ele é didático, né? Ele está explicando como é que as pessoas fazem para enganar. Então, um médium que se negue a afastar as mãos, por exemplo, se ele está numa sessão de tipologia que é uma forma de comunicação por batidas, por pancadas, né? Então, se eu estou numa sessão e eu estou com as mãos assim, juntas, e alguém pede para eu afastar as mãos e eu me nego, opa, espera lá, entende? Então, quem está produzindo o fenômeno, se tem boa fé, não há por que não se permitir ser analisado. Uhum. Vamos lembrar que o Chico mesmo foi analisado até pelos cientistas da NASA, né? Ele se permitiu analisar para que pudesse mostrar que a mediunidade dele era verdadeira, era uma mediunidade mesmo. Então, todo o processo é um processo de se permitir fazer a pesquisa. E aí, essa colocação do Kardec aqui com relação às pancadas é muito interessante a gente comentar, porque se é uma fraude, a pancada vai vir sempre do mesmo lugar. E se não é uma fraude, a pancada vai vir do ambiente, em vários móveis, em vários lugares. E por que a madeira? Por que o móvel? Porque eram os objetos que se tinha antigamente,
era o mais comum que se tivesse objetos de madeira, e a madeira é um ótimo condutor de som. Então, eles usavam isso exatamente por conta dessa condução. E a gente vai se lembrar do filme do Allan Kardec, quando ele vai pesquisar, vai investigar os fenômenos, e ele levanta tapete e descobre que naquele caso específico havia fraude. Então, haviam fios por baixo da mesa produzindo alguns movimentos, né? Movimentos e sons, né? E sempre a gente tem que partir do mais simples para o mais complicado. Então, por exemplo, na questão do som, a gente teve no GEOL, a gente sempre fala sobre isso, a gente teve no GEOL uma vez na reunião mediúnica, alguns barulhos durante a reunião mediúnica, e o GEOL estava em reforma, e levou alguns minutos para a gente perceber que era a geladeira que estava provocando barulho. Então, de tempos em tempos, o motor ligava, e aí ele vibrava a parede, e aí formava um som. E exatamente por estarmos na reunião mediúnica, é que esse som era ouvido prontamente. Nos outros dias, como tinha barulho, gente conversando, a gente não ouviu o barulho da geladeira ligando, né? Então, foi libertador quando a gente descobriu que era o barulho da geladeira, né? Eu acho que essa é a ideia, a gente sempre investigar e partir do mais simples para o mais complexo, né? Comentário, gente. E tem assim, tirando embuste também nessa questão de batidas e tal. Mais uma vez, né, quando a gente ia numa sessão espírita, não sei se era um bando, não sei. Eu sei que eu ia com a minha mãe e a minha irmã, e aí tinha lá uma entidade que ela era, não era entidade, era mistificador, né? E aí veio para cima de mim, não sei, e me ameaçando, tal, porque tinha acontecido uma coisa lá, e estava ameaçando que se eu não fizesse o que ele queria, ia acontecer isso, porque eu estava mentindo. Eu falei, então pode acontecer, porque eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Quer dizer, se a pessoa não está ciente realmente do que ela está fazendo, ela acaba cedendo a esses mistificadores com medo, né? Porque eles usam também, né? Um medo da pessoa, se a pessoa muitas vezes, eu sei que é verdade, mas eu não vou falar porque ele está me ameaçando. E a verdade é a verdade, como você não tem medo da verdade, a verdade não precisa ter medo, né? Mas tem gente que mesmo tem assim inseguros, né? E acaba sendo enganada por esses farsantes que usam o medo, né? E a desinformação também, né, de muitas pessoas para poder fraudar e mentir, né? Exatamente, Maria de Fátima. E sempre vamos lembrar que eles vão testar na nossa credulidade. Então, nenhum espírito mistificador, ele começa enganando logo de cara. Ele vai chegando, vai observando, e eles têm, eu sempre falo isso, né? Eles não têm impostos para pagar, não têm contas para, boletos para pagar, então eles têm todo o tempo do mundo. O que eles vão fazer? Eles vão observar o que está acontecendo, como é que a gente vive, o tipo de pensamento que a gente tem. Eles vão nos estudar para que eles possam, a partir daí, jogar a isca para ver se a gente morde. E aí, isso é como uma fraude que a gente tem aqui no mundo material. Quanto mais você cede, quanto mais você tem medo, mais refém você fica. E aí, o recomendado sempre é não enfrentar no sentido de desafiar, mas sermos firmes no sentido de mostrar que a vida é nossa e nós é que escolhemos como nós nos sentimos. Então, essa firmeza, ela é necessária, só que sem briga, sem enfrentamento, porque não faz sentido. Até porque estamos em desvantagem, porque estamos encarnados e eles desencarnados. Então, eu não posso enfrentar um espírito, porque ele é invisível, eu não consigo enxergá-lo. Então, eu posso enfrentá-lo emocionalmente, mas com tranquilidade, com calma, com, com candura, com amor, com desejo do melhor.
né? Eu tenho todo o direito de escolher como eu me sinto. Então, eu não deixo que esse espírito me torne uma pessoa com raiva, uma pessoa nervosa, uma pessoa sem paciência. Não. Eu vou me posicionar com tranquilidade. É o que a gente treina na Academia da Felicidade. Você dizer não com um sorriso no rosto. Então, você tem todo o direito de dizer não. Você tem todo o direito de colocar as mãos e dizer: chega, não aceito. A vida é minha e sou eu que escolho. E eu posso fazer isso com tranquilidade, com um sorriso no rosto, sem me contaminar pela agressividade ou pelo ódio do espírito, né? Mesmo porque se a gente se... Hoje eu sei disso, né? Naquela época eu não sabia tal. E era aquele enfrentamento que nem a gente era ensinado antes, né? De pode não sei o quê, desafiador, né? Hoje eu sei que não é assim. Mas eu estudando tanto, mostro tanto que eu mudei, né? Porque eu enfrentava mesmo, assim, era o jeito que eu sabia, né? Na época, eu era pequena, e um monte de lance aí que um dia eu conto pra vocês. Mas hoje é lógico que eu não agiria assim. Mas era o jeito que eu sabia e, nossa, com certeza eu tinha muita proteção, porque o babado era forte, né? Mas é bem isso mesmo que você falou, a gente sabendo da verdade, não precisa ser arrogante. Se você tá no na sua verdade, não precisa ser arrogante. Falar, então tá bom, né? Fica você que escolhe, faça o que você achar melhor. Você sabe que não vai surtir efeito, porque é verdade, você tá com a verdade. Você tá com a verdade, não tem que temer, né? E é fundamental a gente falar disso, Maria de Fátima, porque durante muito tempo a gente vê as pessoas agindo de forma agressiva com os espíritos, querendo expulsar o próprio processo de expulsão dos espíritos, né? Quem assistiu os filmes, como é que é o nome dos filmes? Possessão e tantos outros filmes que falam sobre expulsar espíritos, Possuídos. possuídos, Possuídos. possessão. Tem um famoso, antigo também, que eu não me lembro agora o nome, mas são tantos filmes. O Exorcista, isso. E é interessante porque a gente vê, por exemplo, erros comuns, que nós falamos sempre no GEOL. O erro mais comum que a gente vê é todo mundo pegando na pessoa que está possuída, todo mundo tocando na pessoa que está possuída. Recentemente, uma pessoa me dizendo que ela ficou possuída e 22 pessoas não conseguiram segurá-la. Isso a gente vê nesses fenômenos de exorcismo que acontecem. A gente vê, às vezes, muitas vezes, várias pessoas em torno de alguém que está possuído. E a lição fundamental que a gente aprende no Espiritismo: afastem-se. Ninguém toca no médium que está possuído. Por quê? Porque cada pessoa que toca no médium que está possuído doa energia para esse médium. E aí é por isso que é preciso 22 pessoas e não dão conta de segurar uma garota, por exemplo, uma jovem, que é o caso que eu estou falando para vocês. Por que não são capazes? Porque são 22 pessoas doando a sua energia vital, o seu magnetismo, para que aquele espírito possa usar. Então, quando a gente tira as mãos e se afasta, isso nós vimos várias vezes no GEOL, né, quando alguém incorporava durante a reunião, a primeira coisa que quem estava incorporado tentava fazer era pegar em alguém. E a gente, já sabendo disso, todo mundo se afastava e deixava a pessoa sozinha, isolada. Por quê? Porque é assim. A gente vai agir com respeito, mas, acima de tudo, se protegendo. Então, quando a gente sabe o que está fazendo, a gente não tem medo. Porque parece, num primeiro momento, que nós não estamos sendo sensíveis. Olha lá, a pessoa está possuída e ninguém está fazendo nada. Não, nós estamos fazendo. Nós estamos, em primeiro lugar, deixando ela isolada, para que o espírito fique ali apenas, e em seguida nós vamos fazer as intervenções através da fala, mas sempre de uma forma afetiva, de uma forma amorosa. Então é assim que a gente deveria orientar, auxiliar alguém que está num processo mediúnico, e que é comum acontecer isso também em público. Quantas vezes, né, no comércio, a gente vê as pessoas incorporarem, nas igrejas, a gente vê muito isso nas igrejas, acontecendo dessa forma,
E, na verdade, a forma de lidar é com respeito, porém com energia, para que o espírito possa ser encaminhado e para que ele entenda que ali não é o momento daquilo. E se for fraude, imagina, um médium que está fraudando e, de repente, ninguém chega perto dele e as pessoas conversam com ele de forma afetiva, amorosa, porém com energia, ele vai voltando, porque ele viu que não deu liga, o espetáculo não aconteceu. Entendeu? Então, é um procedimento para a gente poder interromper aquilo que não pode ser um espetáculo, né? Uma Tem dúvida. aquele. Oh, Pode desculpa. falar, pode falar. Pode falar, Tainá. Não, que eu ia comentar do filme Os Outros, né? Que é até legal, que parece que a gente trata como se fosse externo a gente nunca se percebe como espírito também. Da história que a mulher tentava Sim. expulsar os estranhos da casa sem tomar consciência de si, né? Não vou falar muito, Tentava porque senão dá expulsar os spoiler. encarnados, né? Legal. Oi, Jorge. A Tainá até tocou nesse filme. Esse filme é muito bom. Legal. Eu já assisti também. Para quem não assistiu, vale a pena. Mas eu ia fazer uma pergunta. Numa sessão mediúnica séria, um espírito sério, ele tentaria se comunicar com as pessoas que estão nessa sessão através de ruídos e batidas? É normal isso? Não é mais necessário, porque a fase de ruídos e batidas foi no princípio, quando ainda não havia o uso de médiuns de uma forma efetiva. Então, o próprio Kardec, no começo do livro dos médiuns, quando ele vai explicando como ele foi progredindo no método de comunicação com os espíritos, ele tentou vários outros métodos inicialmente, né? As cestas onde eles colocavam lápis, as pranchetas, as pedras de ardósia. Por quê? Porque é o que eles tinham em mente que poderia ser utilizado para se escrever. Então, tudo isso foi utilizado até que se entendeu que, na verdade, o que se precisava era uma forma de escrita. Então, as pancadas aconteceram de forma espontânea. Quando a gente lembra das pancadas, a gente volta nos fenômenos no estado de Nova York. Como é que é o nome da cidade, Regina? Das irmãs Fox? Agora eu não me lembro. É Rochester? Rochester, acho que era. Ixi, agora Foi, eu não me lembro, mas acho que era Rochester. as irmãs Fox eram duas irmãs que moravam numa casa e elas eram médiums e não sabiam, né? E aí o que aconteceu? Isso foi em 1848, para a gente ter uma ideia. Deixa eu só ver aqui, irmãs Fox. Elas começaram a ouvir pancadas vindas do porão, e essas pancadas no porão, aqui no estado, era Kate Fox, Leah Fox e Margaret Fox. E aí elas ouviam essas pancadas, e na verdade o que tinha acontecido ali é que a família que morava anteriormente nessa casa hospedou um vendedor ambulante que ia passando, e aí esse vendedor ambulante, como ele tinha alguns pertences, a família que morava na casa anteriormente assassinou esse homem para roubá-lo. E enterraram esse homem no porão da casa. E aí, então, enterrado ali, em espírito, ele se viu desesperado, querendo informar a família que ele tinha sido assassinado, aquela coisa toda, né, que a gente já sabe. E aí, o que aconteceu? Hydesville, a cidade que elas viviam. Foi em 1847, no estado de Nova York. E aí, o que aconteceu? Ele começou a dar para fazer pancadas, e através dessas pancadas elas perceberam que havia um código ali. Começaram a fazer perguntas, e quando era, tipo, por exemplo, sim, vai bater uma vez, não, vai bater duas vezes. E assim elas foram estabelecendo uma comunicação. Quer dizer, não teve nada a ver com Kardec isso, né? Então, lá no começo, as pessoas começaram empiricamente a descobrir que havia alguma coisa do outro lado da vida, né? Hoje em dia nós não temos necessidade, hoje em dia nós temos médiums que se comunicam,
Hoje em dia nós temos a intuição que está cada vez mais desenvolvida e aguçada, que vai ser a mediunidade do futuro, e também nós temos hoje, inclusive, a transcomunicação instrumental, que o Clóvis Nunes, inclusive, foi um dos pioneiros na transcomunicação, que é a comunicação através de instrumentos. São gravações espontâneas que os espíritos fazem em aparelhos que ficam preparados, ligados, mas sem nenhuma imagem. Eles ficam com... Antigamente a TV tinha um chuvisco, né? Eles usavam esse chuvisco como matéria para que pudessem formar imagens. E aí nós tivemos comunicações espontâneas através da transcomunicação em aparelhos de celular, então, mensagens gravadas no aparelho de celular. Então, hoje em dia, nós temos inúmeras possibilidades. Né? Então, não há mais a necessidade da tipologia, né? Da comunicação através das pancadas. Comentário, gente, o que mais? Marcas. No GEOL, vocês chegaram a fazer essa experiência, você lembra? Que vocês, na reunião de Sim, música, estavam o sim, gravador ligado e teve sim, o caso de ter, pegar a gravação de algum ruído, né? Que não era da sim. reunião nossa. Nós deixávamos numa sala o pai da Tainá, né, o Celso, é quem cuidava dessa parte. Ele montava equipamentos lá numa das salas e tivemos, sim, alguns progressos, né? Mas é algo que exige muito tempo, muito empenho e exige equipamento também, né? Então, não é algo tão simples assim. Né? E também a gente tem que ser bastante rígido para a gente não cometer uma fraude sem querer, né? Então tem todo esse cuidado. Por isso que alguns pesquisadores se dedicam mais. Aqui no Brasil a gente tem o Clóvis Nunes, tem a Sônia Rinaldi, que também é uma grande pesquisadora nessa área. Os dois pesquisam até em outros países, né? E tem bastante publicações nesse sentido. Algo mais ou vamos para frente, gente? Alguém quer comentar? Então vamos lá, 320. A escrita direta ainda é mais facilmente imitável, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem que, em dado tempo, a escrita apareça no papel branco, o que se consegue impedir com as mais vulgares precauções. Pode acontecer que, por meio de hábil escamoteação, se substitua um papel por outro. Pode dar-se também que aquele que queira fraudar tenha a arte de desviar as atenções enquanto escreva com destreza algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim, com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. Então é legal que o Kardec está abrindo todas as possibilidades. A escrita direta é quando você tem, por exemplo, um pedaço de papel dobrado dentro de um envelope guardado numa gaveta com chave. E aí você abre a gaveta, mostra que não tem nada escrito, e aí tranca a gaveta com papel, e depois da sessão você vai retirar o envelope e tem lá alguma mensagem escrita. Então existem fraudes que acontecem através dessas folhas de papel que são preparadas quimicamente, né? Onde você pode, depois de algum tempo, ou na exposição da luz, aparece a escrita. Né? Quem nunca fez aquela experiência com limão, né? Quantas vezes a gente, quando era adolescente, fazia isso com o limão também, né? E aí expunha no sol e aí aparecia o que estava escrito. Então, são artifícios que se usam para escamotear, para enganar, para esconder a verdade, né? E aí, esse exemplo que ele coloca aqui, da ponta de um lápis, imagina você colocar um grafite debaixo da unha para poder fingir que está escrevendo e ninguém perceber, né? Então, existem situações assim, só para a gente poder ter uma ideia de a que ponto chega o desejo de enganar, né?
Tudo bem, gente? Comentários? Esse tema é interessante, né? Quem leu 321 para a gente? Eu posso ler, Márcio. 321, né? O fenômeno do trazimento de objetos de fora para o lugar onde se efetua a reunião não se presta menos à trapaça e facilmente pode ser enganado por um escamoteador mais ou menos destro, sem que haja mister se trate de um prestidigitador profissional. No parágrafo especial que acima inserimos, no item 96, os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que ele se produz. Donde ilícito é concluir-se que a sua obtenção facultativa e fácil deve, quando nada, ser tida por suspeita. A escrita direita está no mesmo caso. Pelo que eu entendi aqui, são objetos que você traz, né, para o lugar onde está ocorrendo uma sessão, ou você está tentando se comunicar, e que isso também é algo suspeito. Pelo que eu entendi, é isso. Eu acho que aqui nesses parágrafos o Kardec está enumerando talvez as fraudes que ele presenciou, que ele conseguiu descobrir, ele foi colocando uma por uma aqui como experiência, né, para que a gente não caia na mesma fraude, né? Então acho que ele está enumerando algumas. Essa daqui me parece ser mais uma. E no item 96 que ele se refere aqui é o fenômeno de transporte, que ele explica como é que os espíritos fazem para transportar objetos, né? Então ele fala do trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores, né? Então aí existe todo um processo para que isso aconteça. Então os espíritos podem trazer objetos para um lugar? Podem trazer objetos para um lugar. Então, existe um fenômeno específico para esse transporte de objetos. Que não é o caso aqui, né? Aqui ele está falando da fraude de alguém que esconde um objeto e aí faz de conta que o objeto foi trazido do nada, né? Vamos lembrar que os espíritos não podem quebrar as leis da natureza, eles não podem derrogar nenhuma lei. Então, nenhum espírito faz aparecer um objeto do nada. Se aparece um objeto do nada e é um fenômeno autêntico, esse objeto foi trazido de algum lugar, ou emprestado, ou foi trazido de algum lugar pelo espírito. E normalmente eles escondem esse objeto para que ele possa ser transportado, porque também eles não podem fazer o objeto desaparecer lá e aparecer aqui. É um fenômeno de transporte. Isso é bom a gente lembrar, porque senão a gente fica pensando que só porque são espíritos são mágicos, né? Não, não são mágicos. Eles vão carregar o objeto do jeito que qualquer um carregaria. A única questão é que eles vão esconder esse objeto. Eu me lembro muito do manto de invisibilidade do Harry Potter, né? E quando ele estava com o manto de invisibilidade, ele continuava subindo escada, descendo escada, andando na rua, entrando no meio de transporte, né? O fato dele estar invisível não fazia com que ele ficasse voando, por exemplo. Não existe isso. Tá? Então, por que não existe isso? Porque os espíritos não podem quebrar as leis da natureza. Se eles estão lidando com o mundo material, lidando com as coisas da matéria, eles têm que respeitar os princípios da matéria. Então, um objeto, para ser carregado, ele precisa ser pego, retirado do lugar e levado para outro lugar. Tá claro isso? Então, se nem os espíritos fazem esse surgimento do nada, imagina um fraudador, né? É claro que ele não vai tirar um objeto do nada. Oi, Rê.
Ô, Márcio, lembrando também que os espíritos trazem os objetos, mas eles não atravessam a parede com o objeto, porque ele não vai derrogar a lei, porque ele pode atravessar a parede, mas o objeto não. Então, ele vai passar por uma porta aberta, uma janela aberta. Então, se já está o lugar todo fechado, que não tem por onde ele passar, logicamente vai ser um truque que já puseram lá. E é muito legal a gente discutir isso, porque a gente vai tirando esse conceito de mágico, né? Os espíritos não podem fazer aquilo que não pode ser feito. E eles não podem fazer, não é porque eles não têm a capacidade, porque eles têm que seguir as regras do meio em que eles estão. Entende? Então, isso tem que estar bastante claro para a gente, porque a gente acaba com essa coisa do pensamento mágico. Né? Do mesmo jeito que o pai não arruma dinheiro do nada, não é assim que a gente fala, né? Eu não tenho um pé de dinheiro no fundo do quintal, eu não tenho uma maquininha de imprimir dinheiro. Então, os espíritos também não têm maquininha de fazer mágica, né? E não há motivo para eles fazerem mágica. Eles vão seguir as regras de onde eles estão. Márcia, a gente discutindo isso me fez lembrar sobre essa questão de fraudes. Tem um canal no YouTube que chama Canal 90. É um cara que fala sobre coisas da década de 90, enfim, é de entretenimento, é extremamente divertido o canal dele. E aí ele tem uma sequência de vídeos sobre fatos, fraudes desvendadas da década de 90 e coisa assim. E aí você começa a assistir coisas que passavam no Fantástico e etc. Assim. Mr. M, né? Não, mas sempre coisa relacionada a espírito. E que foi desvendado ali, e eles viram que era uma fraude e tal, não sei o quê. E é uma habilidade inacreditável, assim. Então tem o vídeo de uma família que dizia que várias coisas estavam acontecendo dentro da casa e tudo mais. E aí a equipe foi fazer uma reportagem na casa sobre isso, só que sem perceber eles instalaram câmeras em lugares específicos, assim. E com outra câmera visível eles foram fazendo a reportagem e os fenômenos começaram a acontecer. E aí as outras câmeras captavam, tipo, as crianças, tipo, a família inteira envolvida no negócio, sabe? Tipo, as crianças que jogavam uma garrafa em outro lugar para distrair, chamar atenção para o outro canto, sabe? Coisas do tipo. Então, o nível de fraudulência pode chegar num lugar que a gente nem imagina, assim. É o compadrio que a gente comentou agora há pouco, né? Ninguém vai fazer uma fraude sozinho, sempre vai ter aliados que são, nesse caso das crianças jogarem a garrafa do outro lado, para distração, né? Que é o que eu estava comentando lá da Avenida Paulista, que também acontece, né? Sempre tem alguém distraindo o grupo, as pessoas, para que o outro possa fazer a fraude. E, via de regra, são muito habilidosos mesmo. Né? Imagina essas pessoas usando essa habilidade para o bem, né? Seria muito legal. Mas aí não dá dinheiro, né? Eu estava lembrando aqui, o Lucas comentou isso, estava lembrando aqui com a Malu, assim, os que têm a minha idade ou mais devem lembrar. Lembra do Uri Geller? Que entortava a colher, olhando só para ela, lembra disso? Sim, e que tinha uma habilidade de fato, né? O Uri Geller é bem interessante porque ele foi uma pessoa super famosa na década de 80. É um inglês, né? Ele mora na Inglaterra. E tem uma habilidade real, ele tem um magnetismo. E, ao mesmo tempo, tinha muita fraude envolvida. Por quê? Porque começou a ficar lucrativo, né? Exatamente isso. Muito bom. Comentário, gente. O que mais? Vou fazer uma pergunta. Tá saindo assim picotado os vídeos? Tem hora que tá caindo? Eu não sei se a internet, não sei se é a minha internet que tá ruim. Tá picando Tem assim, hora que às vezes. tem hora que quica o que quando você fala. Eu não sei se é Que a sua tá. internet ou tá instável mesmo. Acho que é a sua, É porque o Fátima, aqui tá Lucas falou. normal. É porque, nossa, quando você falou, perdi metade do que você falou. Tá caindo, Ah, então a minha tá. tá meio picotando. Um Bom, então. fenômeno físico devido à conexão. Muito bom.
Mais algum comentário? Mas vamos mais para frente, gente. 322. Oi. Não, então, falando em fraude, eu não sei se vocês... Eu era meio... Não sei se eu era pequena, não sei. Tinha um rapaz também que parece tinha contato com extraterrestre, e ele tinha uma pedra, eu esqueci, com um copo de água para a gente fazer oração, era mentira, mas com tanta raiva, eu era pequena. Não sei se vocês lembram disso, tinha uma pedra, ele não sei de onde. Eu era pequena quando passou isso, mas não vai um extremo ao outro, sabe? Eu era muito. Não era o Ra? Acreditava. Não era o Ra? Então, eu não me lembro. Eu sei o programa, acho que era não sei se era na Tupi. Era Tá. e ele programa, horas ia naquela festa. Ai, quando eu descobri que era mentira. Ai, mas eu chorei tanto, eu fiquei com mais nada. Eu fui de um extremo ao outro, assim, sabe? Depois, aí que eu fico. Era bobinha, assim, ai, esse que tá vendo. Naquela época eu já tinha, assim, uns lances. Quando eu descobri, e aí o cara enganando a gente. Pois é, sempre teve isso, né? Muito bom. Vamos lá, gente. 322. Quem lê pra gente? No capítulo dos médiuns especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Cumpre, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam possuir estas últimas com muita facilidade, ou que ambicionem dispor de múltiplas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica. Então, nesse capítulo aqui dos médiuns espirituais, especiais, existem aptidões comuns e aptidões raras. E aí, se o médium quer ter a aptidão rara com muita facilidade, aí a gente tem que desconfiar, né? Essa é a recomendação. Vamos ler o último desse capítulo. Quem leu o 323? Alguém tinha aberto o microfone? Talvez para ler. Fui eu. Quer ler, então? Leio. 323. As manifestações inteligentes são, conforme as circunstâncias, as que oferecem mais garantias. Entretanto, nem mesmo estas escapam à imitação, pelo menos no que toca às comunicações banais e vulgares. Pensam alguns que, com os médios mecânicos, estão mais seguros. Não só pelo que respeita à independência das ideias, como também contra os embustes. Daí, o preferirem os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. A fraude se insinua por toda parte. E sabemos que, com habilidade, até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve pode ser dirigida à vontade, com todas as aparências dos movimentos espontâneos. Só os pensamentos expressos, quer venham de um médium mecânico, quer de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas. Há comunicações tão fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que só por efeito de estranha obliteração se poderia atribuí-las a este último. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda lhe não descobrimos o dom de dar saber a um ignorante
nem espírito a quem não o tenha. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio capazes de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não dispõem. E o que eu entendi é que muitas vezes os médiums eles querem simular uma coisa que não está ao alcance deles, né? Eu entendi, não sei se é isso aí que eu entendi certo. E então, muitas vezes, eles deixam de praticar uma coisa que seria boa para praticar, simular uma coisa que não existe, e aí eles caem na própria armadilha deles, né? Não sei se é isso aí que eu entendi. Ele está falando aqui que as pessoas acham que a manifestação inteligente ela pode ser mais fácil. Deixa eu desativar o som aqui. A manifestação inteligente parece que dá mais garantia de não haver fraude. Porém, mesmo a manifestação inteligente é aquela manifestação que tem. Peraí. Manifestação inteligente é a manifestação que expressa uma ideia, né? Não estamos falando de batidas, por exemplo, a gente está falando de ideias. Então fica a impressão de que a manifestação inteligente é menos fácil de imitar. Mas, na verdade, todo tipo de comunicação pode ser imitada, porque a fraude ela vai estar em toda parte, em todo lugar. E aí a única coisa que a gente precisa fazer, de novo, como Kardec sempre fala, é analisar o conteúdo. Porque mesmo numa manifestação inteligente, se eu analiso o conteúdo, eu não vou acreditar numa fraude, porque aí não vai fazer sentido. Nenhum espírito consegue, nenhum médium consegue fingir um conhecimento que ele não tenha. Então, aí fica fácil da gente pegar a fraude por conta disso. Uma pessoa que seja uma pessoa ignorante sobre um assunto e vai tentar falar sobre esse assunto, cometendo uma fraude, ela vai se trair por aquilo que ela falar. Então, em algum momento, ela vai ser pega. Por quê? Porque é o que ele coloca aqui, não existe o dom de dar saber a quem é ignorante. Agora, se a pessoa estuda e aprende, aí ela deixa de ser ignorante. Entende? Então, o processo aqui também é de esforço pessoal, né? Então, a conclusão do Kardec nesse capítulo é que a gente sempre vai ter que ter a garantia, a gente sempre vai ter uma melhor garantia se a gente olhar a moral do médium e a ausência total de interesse material. Além disso, a ausência total de amor próprio. Então, se ele tem moral enquanto médium, se ele não tem interesse material naquela comunicação, e se ele não se acha a última bolacha do pacote, né? Se ele não se acha o melhor médium do mundo, se ele é ausente de amor próprio, a gente vai entender que aquele médium ele pode desenvolver a faculdade mediúnica dele, e aí ele vai poder usar essa faculdade mediúnica de uma forma legal, de uma forma correta, sem precisar fraudar. Se precisa fraudar é porque não tem conteúdo. Se tem conteúdo, não há necessidade de fraude. Faz sentido isso? Né? Seja no sentido de moral do médium, seja no sentido de ausência de interesse material e ausência de amor próprio, né? E é legal falar que, mesmo com tudo isso, o médium pode desenvolver uma mediunidade saudável e etc. Porque até a moral é fraudável, né? Ele pode se dizer Sim. moral, ter um comportamento moral, mas será que ele é mesmo, né? Tipo, a gente não tem 100% de controle
para saber se uma pessoa é moral de fato ou só dentro do centro espírita, né? Você quer ver um erro muito comum que acontece, Lucas? A pessoa tem a mediunidade, ela tem a habilidade de se comunicar com os espíritos, mas ela cai nessa armadilha do amor próprio, de se achar, e aí ela promete entregar uma produção mediúnica que ela não controla. E aí o que vai acontecer? Ela vai marcar uma hora, vai marcar o espetáculo, né? Um espetáculo, vai marcar a hora, e aí ali naquele momento ela tem até mediunidade, ela está imbuída de boas intenções, mas só que ela está querendo se mostrar como médium. O que vai acontecer? Ela vai ser uma fraude, vai começar a produzir um fenômeno que não existe, vai fingir uma mediunidade, uma comunicação mediúnica que não está acontecendo, e aí ela vai ficar sujeita à intervenção de espíritos brincalhões, entende? Então é assim que muitas pessoas se perdem, e muitos pensam assim, mas não vai dar nada, é só uma vez, é só um pouquinho, é só uma situaçãozinha ali que está acontecendo. Então, no momento que eu abro a porta para que aquilo comece a acontecer, espíritos brincalhões vão se aproximar e vão se aproveitar da minha energia mediúnica, né? Então, às vezes nem existe a intenção, mas se existe a falta de vigilância, eu abro a brecha para que aconteça a fraude, né? Ô, Márcia, deixa eu perguntar uma coisa, colocar um ponto e pedir sua opinião sobre isso também. Esse capítulo inteiro a gente falou muito sobre fraudes e etc. E com as palavras do Kardec, ele sempre me faz lembrar a ritualística de outras religiões, né? Então, às vezes o que o Kardec em algum momento chama de espetáculo, por exemplo, é muito semelhante a algo que acontece dentro de um terreiro de Umbanda, ou alguma coisa na religião católica, alguma ritualística do catolicismo, e etc. A gente precisa ter também, eu acredito, um crivo de responsabilidade em respeito à fé do outro também, né? Porque os espíritos trouxeram todas essas revelações, todos esses ensinamentos, para que a gente, sobretudo, conseguisse caminhar dentro do espiritismo de forma mais clara, mais consciente e tudo mais. Mas eu não acredito que necessariamente a gente tenha que pegar esse conhecimento e valorizar a ritualística do outro, assim, entendeu? Porque, por exemplo, dentro da Umbanda, isso é até uma bandeira da Umbanda, né? Que eles falam que a Umbanda é fundamento. Então tem muitos fundamentos dentro da fé Umbanda que justificam alguns rituais, alguns espetáculos e coisas do tipo. Então a gente precisa ter, acredito eu, só um pouco de cuidado para não sair falando que tudo que todo o resto que tem no mundo que se pareça com o que a gente discutiu aqui no livro dos médiuns seja errado ou seja mentira ou alguma coisa do tipo, assim. Só me causou essa sensação o tempo todo, assim, sabe? Eu ficava buscando comparações, assim, de tipo, nossa, mas isso acontece aqui, isso acontece ali, etc. Será que então tudo que está acontecendo lá é mentira? Eu, Lucas, não acredito que seja, porque assim como tem centros espíritas baderneiros, tem terreiros de Umbanda baderneiros, assim como tem centros espíritas sérios, tem terreiros de Umbanda sérios. E aí, quando a fé se baseia em fundamentos da própria religião, por mais que sejam coisas parecidas com o que o Kardec chama de espetáculo, eu preciso entender e respeitar também o limite do meu entendimento sobre os fundamentos daquela religião, de como as coisas se desenvolvem ali naquele lugar. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Eu entendi. Eu só não concordo com essa comparação, porque no meu entendimento, em momento algum, Kardec está confundindo espetáculo com ritual. Ah, sim, mas eu estou falando da gente, não do Kardec. Tá. Para a gente assim, não confundir, né? O conceito de espetáculo é uma exposição pública com uma troca financeira. Então, esse é o conceito de espetáculo. Se eu vou num espetáculo, eu vou assistir algo que é público e eu estou pagando por aquilo.
entendeu? E no ritual a gente não tem isso. Então, na ritualística da Umbanda, por exemplo, Um ritual normalmente... sério, não. Sim, sim. Né? Mas estou falando do ritual comum. O ritual comum é dentro de um lugar específico, que não é público, ele é aberto ao público, mas não é em exposição pública. É um encontro particular. E não é pago o ingresso para se entrar. Então, não é um espetáculo, entendeu? Do mesmo jeito que se eu vou em qualquer outra... qualquer outro ritual de qualquer outra religião, é uma religião aberta ao público, mas não é cobrado ingresso. Porque se é cobrado ingresso, tem interesse financeiro. Né? Tem um participante aqui. Se é cobrado ingresso, tem um interesse financeiro. E tem que haver uma troca. Eu pago por um espetáculo e aí eu vou querer receber o espetáculo. Entendeu? E é exatamente esse o problema. Quer dizer, se o médium vende um espetáculo, ele tem que entregar a produção. Entendeu? E é isso que a gente precisa estar atento para a gente não cair nessa armadilha. Sim. Se a gente cai nessa armadilha, a gente fica refém dos espíritos. Entendeu? Então é por isso que eu discordei de você na questão do espetáculo. Eu acho que o ritual é exatamente o contrário, é sagrado. Exato. O ritual ele tem todo um contexto de sagrado, de comunicação com o que é sagrado. Exato, com certeza. Né? A minha fala foi nessa direção mesmo, da gente, não estava nem falando do Kardec, estou falando de nós 11 que estamos aqui conversando, né? Não confundir espetáculo com a ritualística das outras festas. Exatamente. A ritualística, ela é sagrada, ela tem um fim sagrado, né? Da pessoa poder expressar a espiritualidade dela e fazer a conexão que ela vai fazer com o que ela acredita, e é muito bonito todo o processo honesto do ritual. Sim. Né? Isso aí. É diferente de você depositar um dinheirinho na minha conta para eu fazer uma oração para você, Lucas. Deposita lá um dinheirinho que a gente reza para você. É diferente. Porque aí é fraude, né? Exatamente. Certo, gente? Algum questionamento, alguma ponderação? Tudo bem até aí? Então, tá bom. A gente vai encerrar o estudo aqui hoje e na semana que vem a gente vai falar sobre das reuniões e das sociedades espíritas. Já que estamos falando em manual, né? Kardec nos ensinando. Ok? Agora vai ser hora de ver se está tudo certo e está tudo errado. Exatamente. Vamos aprender com o mestre, né? Muito bom. Quero fazer o convite para que vocês participem das outras reuniões, convidem pessoas para participarem também. Eu estou, a cada mês, quem não está participando da reunião, eu estou retirando da lista de transmissão para não ficar incomodando as pessoas com convites sucessivos, mas sempre estou convidando as pessoas a entrarem novamente no grupo de transmissão do GEOL, tá bom? Então, participem, convidem as pessoas, assistam os nossos vídeos que estão quase todos lá nos nossos canais, no canal do YouTube do GEOL Rio Preto. Divulguem, nos ajudem a divulgar esses estudos e vamos em frente, ok? Quero aproveitar e falar do Lucas aí, que tem sido nosso tesoureiro, que está segurando todas as ondas nesse período todo. Quem tiver interesse em continuar contribuindo com o GEOL pode procurar o Lucas ou me procurar para que a gente possa fazer chegar as doações. Quero divulgar também algumas ações, né? A Elisa, que não está aqui agora, mas ela está com um grupo, junto com a Bruna, a Bruna Santos, que tem participado aqui também com a gente, de um movimento de auxílio a pessoas em situação de rua. Então, quem tiver interesse em fazer doações, pode procurar a Elise, me procurar a Bruna Santos, para que a gente possa
se juntar aí nessa ação de kits que vão ser distribuídos para pessoas em situação de rua, contendo itens de necessidade básica, contendo água, absorvente, itens de uso diário, sabonete, desodorante. Então, quem puder participar, nos procure para que a gente possa contribuir juntos aí, tá bom? Amanhã teremos a Academia da Felicidade e na segunda-feira teremos o grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Academia da Felicidade coordenada pelo Ururaí e a segunda-feira o grupo do Livro dos Espíritos coordenado pela Regina Berti. Fiquem à vontade, sintam-se convidados e gratidão por estarmos juntos. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Não vai ter prece de encerramento, Márcia?